a última aula nossa, você lembra, foi a terceira viagem missionária. Eu quero chamar a sua atenção, porque agora nós estamos entrando, lembra que eu usei isso desde a primeira aula, né? Essa estrutura aqui, lembra? Vamos ver essa divisão aqui embaixo, ó. O poder da igreja, né? Lá no comecinho de Atos, progresso da igreja, a expansão da igreja. Nós passamos pelas 3 viagens de Paulo, agora nós estamos entrando nesse último bloco aqui, que são os julgamentos de Paulo. Então nós estamos no bloquinho final dessa estrutura aqui que nós começamos a estudar em Atos, tá? Bom, você lembra que no final da terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo tinha sido avisado que enfrentaria prisão e muitos problemas em Jerusalém, não é isso? Ele tinha avisado, teve aquele profeta que se amarrou diante dele, né? Todo mundo tentou convencê-lo, falou, não vá para Jerusalém, né? E Paulo foi. E não é surpresa, então, que quando ele chega em Jerusalém, os problemas começaram a aparecer, tá? Lembre-se que a cidade de Jerusalém, ao longo da sua história, já tinha rejeitado muitos homens piedosos, muitos profetas e o próprio Jesus. E agora tinha chegado a vez do apóstolo Paulo. Então, primeiro ponto da revista é Paulo, o prisioneiro do Senhor. Então, quando Paulo chegou da viagem missionária, ele chegou com um grupo de pessoas, né, com a sua equipe, eles foram muito bem recebidos pelos irmãos, tá? E no dia seguinte ele foi na casa de Tiago. Tiago era o pastor, bispo da igreja de Jerusalém, o principal pastor da igreja de Jerusalém. Paulo também ele aproveitou para entregar as ofertas que ele estava arrecadando com as igrejas lá dos gentios para a igreja de Jerusalém. Tá? Essa é uma estratégia de Paulo para unir as duas igrejas, né? Ou essas igrejas todas. E Paulo relatou lá no capítulo 21, 19, tudo o que tinha acontecido na viagem missionária. Os irmãos ouviram, né? Louvaram a Deus, mas tinha um porém. Porque enquanto Paulo estava pelo mundo espalhando o evangelho em Jerusalém, havia muita fake news em Jerusalém, muita mentira, muita calúnia. Vamos ler o que está escrito lá em Atos 21, capítulo 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então eles deram glória a Deus, muitos judeus creram, mas tem um problema aí nesse versículo. Atos 21, 20. Você consegue perceber onde está o problema? Isso. O problema está no final do versículo. Né? Muitos creram, mas o que diz no final? Finalzinho. Todos são zelosos da lei. O problema está aí. O problema está aí. A maioria dos judeus convertidos ao cristianismo ainda estavam praticando a lei de Moisés. Aí estava o problema. Tá? Eles não achavam que havia contradição entre o cristianismo e a lei de Moisés, e apesar deles não crerem na lei de Moisés para salvação, eles usavam esses atos exteriores como expressão da fé deles, junto com o cristianismo. Tá? Isso só vai acabar mesmo, e romper mesmo, quando a queda de Jerusalém no ano 70, né, onde os judeus são espalhados, aí perde-se esse aspecto. Mas a igreja primitiva tinha bastante esse aspecto, especialmente em Jerusalém. E alguns fanáticos, provavelmente sabendo que Paulo iria voltar, começaram a envenenar a mente das pessoas com calúnias. Qual que era a acusação? A acusação é, olha, o apóstolo Paulo está andando aí pelo mundo, pelos países, falando para os judeus abandonarem a lei de Moisés, não deixando mais circuncidar os seus filhos, né? E nem ensinando mais a respeitar os rituais judaicos. Era isso que estava acontecendo? Sim? Não? Não. Paulo não estava fazendo isso, né? Paulo não estava... Era mentira, né? E foi então elaborado um plano. Propuseram um plano para Paulo. Olha, vamos mostrar que você é um bom judeu. Tem 4 homens aqui, se não me engano são 4, né? Que vão fazer um voto de consagração. Você paga para eles esse voto, todos os custos relacionados a isso. Se eu não me engano tinha um animal lá para ser oferecido. Você raspa também sua cabeça, tal, faz o voto com eles, e aí você mostra para todo mundo que você é um bom judeu, Paulo. Né? Paulo provavelmente gastou um dinheirão com isso e topou. Ele queria ver a igreja unida. Né?
E ao final dos dias que se cumpriu o voto, alguns judeus vindo da Ásia, você lembra aonde que era a Ásia? Região de Éfeso, onde Paulo estava, acharam a oportunidade perfeita para agir, né? Se você olhar no capítulo 20, 16, você vê que Paulo queria Jerusalém antes do Pentecostes. Então, provavelmente, era a época de Pentecostes. Jerusalém estava cheia de gente. Esses judeus, eles já tinham visto Paulo, eles reconheceram Paulo, quando Paulo estava lá, no templo, nas redondezas da cidade. Eles já tinham visto Paulo andando com um companheiro grego chamado Trófimo, pelas ruas de Jerusalém. Mas agora viram Paulo no templo, lá, realizando aquele voto. Então, eles pegaram esses dois fatos, que não tem nada a ver um com o outro, Paulo andando com um grego na rua, e Paulo fazendo votos no templo, e eles fizeram desses dois fatos uma mentira. O que eles falaram? Que Paulo levou Trófimo para um lugar onde só israelita podia entrar no templo. Então essa foi a fake news. Olha, Paulo está levando, está profanando o templo. Olha o que aconteceu. Atos 21, 29 e 30. Eles disseram isso, porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo. E pensavam que Paulo havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade, e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo, e o arrastaram para fora da área do templo, e fecharam os portões. E aí o nosso apóstolo Paulo é preso, né? Nosso apóstolo começa o circuito dele dentro das prisões e começa os julgamentos dele. Foi aí, exatamente aí que o apóstolo Paulo, que os judeus conseguiram pegar o apóstolo Paulo, né? E você veja que houve um alvoroço, falaram que ele estava profanando o templo, houve um alvoroço, Paulo estava praticamente sendo linchado pela multidão, tá? O comandante das tropas romanas foi avisado do tumulto, e o texto fala, depois mais para frente, que havia centuriões. Então, pelo menos, a gente acredita, centurião era chefe de 100 soldados, né? Mais de 200 soldados desceram até o templo para controlar a multidão. Então, imagina aí, como é que foi o tumulto, né? E quando a multidão viu os soldados, aí pararam de bater em Paulo, tá? Mas o desejo de matar Paulo era tão grande que os soldados começaram a escoltar Paulo, e quando eles entraram na escadaria que levava à fortaleza, ao quartel, os soldados tiveram que carregar Paulo para a multidão não matar Paulo antes. E enquanto os soldados carregavam o Paulo, a multidão gritava assim: mata-o, mata-o. Isso está em Atos 21, 36. Então, assim, o nosso apóstolo é preso, né? Aqui essa imagem do data show ilustra isso, né? Os soldados chegando e Paulo apanhando ali, sendo espancado. O que a gente pensa disso aí, né? Eu creio que dá para a gente dizer que esses homens que queriam matar Paulo, esses judeus zelosos, a religião deles era de fato verdadeira? O que vocês acham? É difícil, né? Com tanto ódio, com tanto rancor, com tanto desejo assassino no coração, né? Hoje em dia, será que é diferente? E hoje em dia, todo mundo é religioso, né? Até ateu. Até ateu diz graças a Deus. Não é? Eu sou ateu tal, e daqui a pouco ele, graças a Deus. Eu já tive professores de faculdade assim, falavam contra Deus tal, mas de vez em quando, ai, graças a Deus que deu certo. Muitos se dizem religiosos no nosso mundo, né? Mas ser religioso é automaticamente ser uma pessoa de Deus? Não. Né? A gente aqui vê certinho com esses judeus a falsa religião. Tá? O que é a falsa religião? A falsa religião, em primeiro lugar, ela é intolerante. Ou seja, ela não dialoga. Ela parte para a violência quando há discordância. Paulo, você veja quando ele chega em Jerusalém, ele tenta ser o quê quando ele faz aquele voto? Tolerante. Lá, os irmãos são mais fracos na fé, vou fazer um voto para todo mundo se acalmar. Né? Vou me fazer para eles poderem, para todo mundo entrar num acordo. Ele foi tolerante. Ele podia ter dito não. Mas aqueles homens nem consideraram isso, não adiantou nada. Né? Então a falsa religião ela é intolerante, ela não dialoga.
né? Esses dias eu vi um comentário no YouTube assim: você é a favor de tal coisa? Se sim, comente, se não, fique quieto. Eu até pensei, mas o que adianta então a discussão, né? Se eu sou contra, eu tenho que ficar, não comente. Se você é contra, não comente. Então não tem diálogo, né? Ou é bem do tempo de hoje. Já você não concorda comigo, então não fale nada. Agora, se concorda comigo, pode falar. Então, cuidado, gente, com a religião, quando a religião começa a se tornar intolerante, né? A falsa religião também é associada à falsidade, né? Os judeus criaram uma mentira. Paulo não levou Trófimo lá no templo. Isso foi 2 fatos que eles criaram. Olha, ele estava com ele na rua, então, de certo, levou ele no templo. Paulo não tinha feito isso. Então, a falsa religião, ela se associa à mentira. E é uma coisa que você vai ver muito do julgamento de Paulo, né? Gente falando de Deus, mas mentindo descaradamente. E a falsa religião, ela tem um formalismo de aparência. Você percebeu que na saída do templo, pegaram Paulo no templo, e você viu o que fizeram depois? Eles fecharam as portas do templo. Você imagina por que isso? Para não contaminar o templo. Veja, eles queriam matar Paulo. Mas não dentro do templo, não contamina. Entendeu? É isso. Não vamos contaminar o templo. Aqui é chão santo. Fecha a porta aqui fora, a gente, ó. É isso. É formalismo, gente. É religião de aparência, né? Então você veja o perigo da falsa religião. E assim Paulo, nosso apóstolo Paulo, foi preso. E a partir disso começa a defesa de Paulo, a primeira defesa de Paulo perante os judeus, né? Então Paulo estava sendo carregado pelos soldados naquela escadaria. Antes de ser preso, Paulo pediu para falar com a multidão, né? Paulo pediu para conversar com a multidão. O texto que a gente vai ler é Atos 22, de 1 a 5. Meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Quando ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho, e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres, e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá, para prender os seguidores deste caminho, e trazê-los presos com correntes a Jerusalém, a fim de serem castigados. Essa é uma parte do discurso dele, né? Paulo, nesse discurso, para aquela multidão enfurecida, vai falar do seu nascimento, ele vai falar da sua educação, ele vai falar das experiências anteriores, ele vai dizer que ele foi um judeu legítimo, que ele até perseguiu os cristãos. Em seguida, ele conta da sua conversão, ele começa a contar de novo, essa conversão dele está no capítulo 9, a gente teve uma aula sobre ela, né? Onde ele, de perseguidor do cristianismo, ele foi transformado em apóstolo. E no final do discurso, Paulo fala da sua missão, que a missão dele era pregar o evangelho para os não-judeus, para os gentios, e que foi Deus que chamou ele para esse propósito. Agora, quando ele estava discursando e ele falou a palavra não-judeus ou gentios, quando ele falou essa palavra gentios, vou pregar o evangelho para os gentios, a multidão explodiu de novo, né? E interrompeu o apóstolo Paulo. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 21 a 24 agora, Atos 22, 21 a 24. Aí o Senhor disse: vá, pois eu vou enviá-lo para bem longe, vou enviá-lo aos não-judeus. A multidão ficou ouvindo Paulo, até que ele disse isso, mas aí eles começaram a gritar com toda a força: matem esse homem, ele não merece viver. Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e jogavam poeira para cima. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem para que ele contasse, porque a multidão estava gritando contra ele. Então o ódio da multidão era tão grande, né,
Ele falou a palavra não judeu, falou dos gentios, da missão de evangelizar os gentios. A multidão explodiu novamente, começaram a jogar as capas para cima, levantou a poeira. E os soldados tiveram que proteger novamente o apóstolo Paulo, senão ele ia ser morto ali de novo. E veja o que eles falavam, né? Esse homem não merece viver, né? Vamos tirar esse homem da face da terra. Paulo foi em seguida, né, iam chicoteá-lo, só não fizeram isso porque ele já falou antecipadamente que era um cidadão romano. O cidadão romano não podia ser chicoteado sem um processo formal, tá? Isso dava um problema para quem chicoteasse. Então daí o pessoal fica até com mais medo de agredi-lo. Bom, Paulo então tenta fazer a sua primeira defesa diante daquela multidão enfurecida. Eu quero fazer uma pergunta para você. Essas perguntinhas minhas é complicado, né? Mas eu tenho que fazer. Você acha que Paulo foi bem sucedido na defesa que ele fez? Sim ou não? Eu acho interessante essa pergunta, porque às vezes a gente faz a mesma pergunta, e essa pergunta é meio capciosa, porque que eu fiz para vocês, porque às vezes a gente faz essa pergunta para a gente mesmo, ou fazem essa pergunta para a gente quando a gente vai conversar com quem não quer ouvir o evangelho. Você vai lá evangelizar um grupo de pessoas, fazer um trabalho evangelístico, alguma coisa. Não vem ninguém na igreja. Não veio nada. E aí você faz aquela pergunta, nossa, será que eu fui bem sucedido? Né? É a pergunta que eu fiz para você. E se a gente olhar para número, você vai falar, não fui bem sucedido. E a gente tem essa tendência, né? Eu me lembro que quando eu voltei, eu trabalhei 1 ano, quando era jovem, 21 anos, em Portugal, com tóxico-dependentes. Quem já lidou com pessoas que são adictas, né, sabe como é difícil, como tem recaída. E eu lidava numa casa de recuperação, onde a gente pegava uma van e ia num bairro chamado Casal Ventoso, em Portugal, que era um bairro que eles se drogavam aqui, abertamente, né? Você via gente com seringa aqui na veia do pescoço colocando, aí o sujeito ainda voltava para aquela droga ir misturando assim na sua frente. Depois tinha uma rua lá que eles vendiam tudo que era roubado, né? Tinha gente com gilete, tinha gente com um monte de coisa, rádio, vendendo abertamente, né? E a gente parava a van ali e falava assim, quem quer se tratar? Né? No verão ninguém entrava, mas no invernão, que o inverno lá não é brincadeira, aí enchia a van. Então a gente lidava com essas pessoas, imagina. Elas tinham que passar por uma desintoxicação. Gente assim, que acorda de manhã pensando, que hora eu vou me drogar? Né? Ele não pensa na vida, ele pensa, que hora que eu vou me drogar? É o ponto alto do dia dele, a vida dele gira em torno disso. Então é um trabalho que é difícil. Saía muita gente, a gente tentava evangelizar. E eu lembro que eu voltei e eu fui entrevistado pelo presbitério, porque daí eu ia virar seminarista, ia ser pastor, para poder estudar. Eu lembro que uma pessoa me perguntou no presbitério, quantas conversões ocorreram em Portugal? Né? Ele queria número. Né? Não sei se ele queria que eu falasse 10, 50, né? Em um ano, né? E aí eu tive que explicar para ele toda a dificuldade do trabalho, que eu não sabia de fato se tinha deixado algumas pessoas lá firmes, mas a gente não sabe, a gente lança a semente. Então, às vezes, a gente avalia o trabalho da gente assim, na igreja, né? Mas deu certo, deu sucesso ou não? E a verdade é que o evangelho, muitas vezes, nosso testemunho, ele não vai gerar um resultado positivo, mas ele vai gerar juízo na vida de quem ouve. Você sabia que o evangelho tem essa característica? Às vezes está evangelizando alguém, a pessoa diz não, mas você evangelizou e gerou juízo na vida daquela pessoa. Tá? A pessoa que ouve toma uma posição, e essa posição vai ser para ela salvação ou juízo, vai ser vida ou morte. Então não dá para a gente perguntar muito em termos de sucesso. Né? Lá em 2 Coríntios 2, 15 e 16... vê o que Paulo fala? Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Olha, para estes que se perdem, nós somos cheiro da morte. Olha, ou seja, você evangeliza, a pessoa está tomando a posição, é juízo. Então o resultado às vezes não é positivo, a pessoa endureceu o coração. Então você não pode avaliar assim. Paulo foi bem sucedido no discurso dele ali? Sim e não.
né? Não do ponto de vista que a multidão não se convenceu do contrário, mas sim do ponto de vista que ele pregou, ele falou, né? E aquilo serviu também de juízo para a multidão. Então, mais importante do que a gente avaliar resultado, a gente tem que avaliar se a gente está falando. Porque se a gente não falar, não vai ter mesmo nenhum resultado. A gente tem que sempre pregar. Não importa se a pessoa aceitou ou não aceitou, deu certo esse trabalho, não foi. A gente tem que fazer. Por mais que a multidão não tenha se convertido pelo testemunho de Paulo, você vai ver depois que em Atos 23:11, Deus fala para Paulo que o testemunho dele em Jerusalém não foi em vão. Então teve um sucesso, né? Então Deus falou, não foi em vão que você fez aqui. Não foi em vão. Quer dizer, vai que alguém se converteu futuramente ou foi para o juízo daquelas pessoas. Então, quando você testemunhar o evangelho, não foque na reação das pessoas. A semente foi plantada e o seu testemunho nunca é em vão. Né? Às vezes é que nem uma árvore que você planta, mas é outro que vai colher lá o fruto. Fala, Neuzinha. Em casa, sempre, como eu tinha os dois meninos, né? Tenho, né, os dois meninos, que agora são um menino grande, sempre tinha amiguinhos deles que ficavam em casa. E a gente sempre, né? Nós sempre fomos evangélicos, né? O pai deles e tal. E a gente tinha o Nando. O Nando ficava em casa. Ele comia, ele dormia. E a gente levava ele para a igreja. E eu fiquei feliz há uns anos atrás quando eu soube que ele estava na igreja. Hoje ele é um servo de Deus, ele canta na igreja, ele é bombeiro. E assim, eu acredito que uma sementinha foi nós que Sim. plantamos. Depois ele que tomou a posição, né? Ele quis. A gente quer, às vezes, o resultado imediato, né? Mas Deus trabalha de outra forma. Então não foi em vão, né, Neuzinha? Não foi. Valeu a pena eu ficar nervosa com ele no culto, porque falava junto com o pastor, eu falava, ai, Nando do céu, não Mas pode. você sabe que essas crianças, elas aprendem evangelho, né? Tem aquela história do menininho, né, que não se comportava na igreja. A mãe falou, a próxima vez que você fizer alguma coisa, nós vamos lá no banheiro se apanhar, né? Aí ele aprontou, né? Aí no culto de oração, a mãe pegou ele, levou, aí na saída da porta ele olhou para a igreja, irmãos, orem por mim. Então aprende, né? Aprende, né? Tem que ir ensinando, porque aprende. Pediu intercessão da igreja lá para enfrentar a mãe no banheiro. Muito bem. Em seguida, Paulo agora vai enfrentar o tribunal dos judeus, o Sinédrio, né, no dia seguinte, para tentar descobrir qual que era o crime de Paulo, porque foi uma confusão, você percebeu, não tinha como saber. O comandante romano mandou que o Sinédrio se reunisse. O Sinédrio era o tribunal judaico, tá? Quando Paulo foi colocado diante daqueles homens, eu acredito que eles esperavam o quê? Um Paulo amedrontado, acovardado e bajulador, né? Nada disso. Paulo inicia falando que vivia de consciência limpa diante de Deus e logo nós temos uma reação violenta em relação a Paulo, que é o que o presbítero Marcelo falou agora há pouco aí. Vamos ler Atos 23, de 1 a 3? Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: Hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Então Paulo começa a falar, manda dar um tapa na boca de Paulo, gente, né? E a reação de Paulo foi tão forte quanto, né? O que ele falou? Deus te ferirá, parede branqueada. Quando uma parede era levantada de qualquer jeito, né? Sabe aquelas paredes que levantam de qualquer jeito, passa um reboque de qualquer jeito, fica uns buracos, fica um negócio meio assim, né? Aí ficou feia a parede. O que você faz? Passa um cal, né? Dá uma passada de cal. Quem vê meio de olhando rápido assim, tá pintadinha a parede, né? Jesus também usou esse símbolo, né? Sepulcro. Lá dentro tem ossos, tem coisa corrupta, apodrecendo, tem morte, mas fora tem um calzinho, né? E é isso que Paulo fala para o sacerdote, né? Paulo está falando o quê? Da hipocrisia daquele sumo sacerdote. O sumo sacerdote de Deus devia agir de maneira, não de maneira maligna. E Paulo fala o que? Olha, Deus vai castigá-lo.
E o mais surpreendente aqui, gente, é saber que na história secular, 10 anos depois, 66 depois de Cristo, quando os judeus entraram em guerra com os romanos, Ananias, que é o sacerdote aqui, foi morto por um grupo de assassinos, tá? 10 anos depois. Mas, voltando ao texto aqui, quando os membros do Sinédrio ouviram o que Paulo falou para o sumo sacerdote, ficaram horrorizados, né? É interessante que esse Ananias, tem diversos historiadores daquela época que falam de Ananias. Ananias não era fácil não, gente. Ele, se o sujeito não dava dízimo, ele mandava espancar. Já pensou se a gente fizer isso aqui? Ele mandava espancar quem não dava dízimo, ele mandava matar algumas pessoas. Não ele, né? Ele mandava. Esse era o Ananias, o sacerdote Ananias. Mas ninguém ficava horrorizado com isso, né? Agora, quando Paulo chamou ele de hipócrita, aí o pessoal ficou horrorizado. Aí Paulo, ele percebeu, né, que ele também exagerou, ele usou um tom mais conciliatório, ele disse que não sabia que se tratava do sumo sacerdote, ele desculpou-se e reconheceu que tinha agido mal e citou o texto lá de Êxodo 22, 28. Em seguida, Paulo, percebendo que o Sinédrio era composto de dois grupos doutrinariamente diferentes, ele fez uma afirmação que causou controvérsia. Eu vou ler aqui, lá em Atos 23, 6 a 10, diz assim, olha, quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto, meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Eles disseram, não vemos nenhum mal nesse homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Olha, Paulo foi esperto, né? Ele disse, eu estou sendo julgado aqui porque eu creio na ressurreição dos mortos. E aí dividiu os dois grupos do Sinédrio. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus, não. E aí o espírito de contenda, a politicagem do Sinédrio veio à tona. Começaram a brigar e os fariseus já ficaram do lado de Paulo, né? E a disputa ficou tão violenta de novo, gente, que o comandante, vendo que Paulo ia ser despedaçado, e Paulo é cidadão romano, agora eles estão sabendo que Paulo é cidadão romano, eles protegem novamente Paulo. Então, Paulo é levado novamente para a fortaleza. Tá? Então essa foi a experiência de Paulo no Sinédrio. E aí acontece uma coisa aquela noite, que é bom a gente destacar aqui. Atos 23, 11, Paulo teve uma visão. Vamos ler? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. É interessante o começo aí, não é, desse versículo, porque na hora da extrema tensão e provação, Jesus, essa palavra Senhor aí é Kyrios no grego, é o termo usado para Jesus, geralmente. E pelo contexto aqui a gente entende que foi o próprio Jesus que se coloca ali do lado do seu servo e o fortaleceu, né? E foi garantido então que Paulo, da mesma forma que ele testemunhou em Jerusalém, que ele ia também, lá no finalzinho, em Roma. Tá? E isso foi um duplo consolo para Paulo. Primeiro, porque apesar de tudo que tinha acontecido nesses 2 dias, né, a multidão quase matou, ele teve que ser carregado na escadaria. Depois no Sinédrio deram um tapa nele, já iam pegar ele de novo no Sinédrio. Estava sendo garantido agora que ele não iria morrer. Até porque ele ia receber uma informação terrível daqui a um tempinho. Mas estava garantido, ele não ia morrer. E, em segundo lugar, o desejo dele de visitar Roma foi satisfeito. Tá? Ele expressou esse desejo lá em Atos 19, 21. Por que Paulo queria ir para Roma? Roma era a capital do Império Romano. E já havia em Roma uma comunidade de crentes. Paulo já tinha escrito uma carta para eles. Então, era natural que Paulo quisesse ir para Roma.
Eu quero destacar essa visão para você pensar comigo o seguinte. Você não teve dias assim, difíceis também na sua vida? Parecidos com o que Paulo teve? Claro que não igual, né? Mas assim, dos problemas, né? Olha, Paulo foi preso no templo, quase foi morto, foi espancado, tentou falar, ninguém quis ouvir, levou tapa. Você já teve dias assim na sua vida que nada deu certo, tudo deu errado, tudo que você planejou desabou, e você se viu num beco sem saída, e você desanimou, né? Eu acho interessante essa visão que Paulo teve, né? É reconfortante saber também, meus irmãos, que Jesus se coloca ao nosso lado nessas situações. Aí você vai falar, mas o Paulo teve Jesus mesmo, ele viu Jesus do lado dele, e eu não vi, eu queria ver nesses dias Jesus do lado. Mas esse texto está escrito aí, e essa experiência está colocada na Bíblia para a gente ter a certeza de que Jesus está ao nosso lado. Tá? Você não precisa ver, você pode ter a certeza que nos dias difíceis, Jesus vai estar do seu lado, vai estar te dando ânimo, vai estar te dando força. E como isso consola a gente, né? Enfrentar os dias difíceis, saber que nos nossos problemas, nossas dificuldades, Deus não está longe, Deus está do teu lado ali, ó, né? O Espírito Santo está do teu lado ali, te animando, está te consolando. Vocês lembram daquela ilustração Pegadas na Areia? Né? Que o sujeito estava andando na areia e Jesus estava com ele. Ele via 2 pegadas. Depois ele reclama que, num momento muito difícil da vida, ele só via 1 pegada. E ele pergunta, o Senhor Jesus me abandonou? E o final da ilustração diz assim, não te abandonei. Foi aquele momento que eu te carreguei. Né? Por isso que você via 1 pegada só. Então esse é Jesus. Ele cuida da gente. Né? Aqui você vê a providência divina. Pode falar. Claro. Eu me lembro que o dia que eu fui fazer a cirurgia, quando chegou na hora que eles me colocaram para ir para a sala de cirurgia, eles me deixaram num cantinho, assim, esperando para eles se acertarem. E naquele momento vem um monte de pensamentos na sua cabeça, né? Tipo, será que eu vou sair dessa mesa de cirurgia? E minhas filhas e meu marido, vem todos aqueles pensamentos. Então, aquela firmeza que você tinha, naquele momento, te dá um desamparo, tipo, né, total. Então, e não tinha ninguém que eu conhecesse ali. Então, você tá sozinho, é você e Deus. E, nesse momento, eu comecei a escorrer as lágrimas, que eu comecei a orar e dizer, Senhor, eu e o Senhor aqui. Começou a escorrer lágrimas nos meus olhos. De repente, chegou uma moça que era enfermeira lá, que estava acertando as coisas, e ela chegou perto de mim e ela falou assim, fique tranquila, vai dar tudo certo. Botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim do nada, assim, sabe? E ela falou assim, ó, você acredita em Deus? Ela falou assim, né? E eu disse, sim, acredito. E ela disse, sim, então eu acredito também. Então confie que Deus vai estar cuidando de você. Então eu achei tão bonito aquilo, porque ela não precisava ter feito aquilo. Ela não precisava nem ter chegado perto de mim. Eu não pedi. Eu estava ali quietinho orando. E ela foi. Então eu senti assim que realmente Deus mandou aquela mulher ali para falar comigo, para orar por mim e para dizer que... Né? Então a gente vê quanto Deus é maravilhoso e Ele cuida, Ele tem esses pequenos detalhes, né, na vida da gente. Então é um testemunho só que... Amém. Deus cuida da gente, Deus está do nosso lado, né, gente? Às vezes a gente quer ter as experiências, uma época na minha vida, né, mais novo na fé, eu queria também, Senhor, eu queria ter alguma experiência assim, extraordinária, né, que nem esse pessoal teve, né? Mas depois a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que essas experiências extraordinárias, né, elas foram ali escritas para a gente ter fé, né, que assim ocorre com a gente também, né? Jesus disse mesmo, né, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? Então eu creio que aquilo foi registrado. E uma coisa também que depois a gente vai amadurecendo, estudando melhor, né, as pessoas que passaram experiências extraordinárias na Bíblia também passaram sofrimentos extraordinários, né? Aí a gente fica mais perto, né? A gente fala, não, tá bom, vamos, né? Passaram coisas extraordinárias dos dois lados, né? Nós vamos terminar por aqui, gente, vai ficar o último ponto para a próxima aula, para a gente pensar quantas coisas Paulo passou
e ele vai passar a partir de agora, a gente vai ver a prisão e o julgamento dele, mas Deus estava ao lado dele, e lembre-se, foi profetizado para Paulo, lá no comecinho, você lembra daquela aula. Deus falou para Paulo, né? Foi falado para Paulo, você vai testemunhar para reis e autoridades. E agora, no julgamento de Paulo, Paulo ia exatamente fazer isso. Então você vê o propósito de Deus.